Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia, bom sábado para todos vocês. Vendo aqui a Vânia falando que está um céu maravilhoso no Rio, está um céu maravilhoso aqui em São Paulo também. Está bastante frio, hoje acordou tudo nubladinho quando eu acordo para começar a estudar as notícias aqui, para poder passar para todos vocês, ler os sites, as pesquisas, os jornais científicos. E agora já clareou tudo, está muito bonito. Temos aqui já pessoas da Alemanha, que eu estou vendo aqui, temos pessoas canos, temos pessoas da Ásia, enfim, super bacana ter a presença de todos vocês aqui. Hoje a gente, olha lá, Pisa em Itália, olha que especial, que bacana, poxa, que bom que eu estou vendo que as coisas estão melhorando na Itália, quanto sofrimento, né? Todos passam na Itália, estão passando ainda, mas nós vamos atravessar essa crise. Bem, gente, a gente está com problema na conexão do senador, eu estava com problema na conexão aqui também, hoje está meio complicado a parte da internet, a gente está tentando conectar o senador aqui, assim que a gente conseguir, a gente vai trazer ele, o pessoal falando ainda estou sob os efeitos da live com a Rita ontem, a Rita Von Hunt, foi assim, incrível aquela nossa live com a Rita Von Hunt, uma dica de vocês a chamá-la, né, eu tinha mandado uma mensagem, ela não tinha visto, e aí eu falei, poxa, gente, vocês estão querendo tanto, me ajudem lá. E ela falou, nossa, recebi tanta mensagem, pois desculpa, não tinha visto a mensagem, pô, vamos embora, vamos fazer, foi super simpática desde o começo, e que incrível, né, o poder de uma comunidade junto, né, que incrível o poder de aqui dezenas de milhares de pessoas mandando na mesma direção. A gente consegue fazer coisas incríveis quando a gente tá junto assim. E ontem foram mais de 200 mil visualizações entre o Facebook e o YouTube do vídeo da Rita Von Hunt, e muita gente, assim, encantada com a quantidade de informação que se passou ali. E a Rita é muito generosa, né? Ela passa livros, mostra livros, trechos, isso é muito rico para a gente. Bem, hoje a gente vai falar de notícias que estão acontecendo no mundo, que estão acontecendo no Brasil. As coisas no Brasil parecem está tomando um rumo, talvez até um rumo que nos dê alguma esperança, talvez até um rumo que mostre que esse governo, de um jeito ou de outro, vai ter que entrar nos eixos e parar com as barbaridades que ele está fazendo. Isso é tão importante nesse momento em que o Brasil se torna, junto com a América Latina, mas dentro da América Latina o Brasil é disparado maior, a gente vai falar sobre esses números todos hoje, epicentro da crise da Covid no mundo inteiro. A gente tem que prestar muito a nossa atenção, tanta coisa acontecendo no Brasil, tanta coisa acontecendo no mundo, e a gente tem que tomar cuidado para não começar a falar de porque a gente está tendo problema ali, e falar do George Floyd, tudo isso é importantíssimo, a gente vai citar todos esses casos, né? É isso aí, Geisa, nós somos os 70%. Aliás, hoje eu vou dar uma ideia, porque esse negócio dos 70% pegou. Então hoje, quando a gente tiver assim, com a galera toda aqui, vamos lançar uma hashtag, vamos lançar um movimento, hein? Nós somos os 70%. Não, somos os 70%. Isso, tá aí, ó. Gostei, ó. Somos os 70%. A gente vai lançar, mas a gente tem que combinar para todo mundo. Não precisa postar ainda. Quando a gente terminar, vamos todo mundo fazer um post, qualquer post, no Twitter com essa hashtag. Somos os 70%. Vamos mostrar a nossa capacidade de mobilização, a nossa capacidade, que é a que a gente usa para fazer esse espaço tão grande que a gente tem aqui. Mas calma, no final a gente vai combinar isso, tá? Nós que já somos aqui quase 400 mil pessoas, né, no YouTube, nós que já somos centenas de também no Facebook, no Twitter já passamos de 100 mil também, no Instagram somos centenas de milhares também, nos e-mails cadastrados que recebem as informações dos meus cursos, das minhas aulas gratuitas, etc. Somos 500 mil de pessoas, 500 mil de pessoas cadastradas no nosso e-mail para receber todo o material, que quase todo ele é gratuito para as pessoas. Só quem quer se aprofundar, que acaba pagando alguma coisa para poder fazer os cursos mais que são de 50 horas, 30 horas de aula, etc. Os outros são todos gratuitos. Então, veja, somos mais de 1 milhão de pessoas, somos mais de 1 milhão. Então, juntos, nós temos o poder de levar essa mensagem para muita gente. Então, vamos lá, fazer mais um dia especial aqui. Trouxe, assim, para vocês muita informação hoje.
somos já mais de 2.000 pessoas, e aqui uma boa notícia para vocês. Então, antes do nosso convidado entrar aqui, eu queria que todos vocês que estão agora no YouTube, deem um like no vídeo. É esse like que vai fazer um monte de gente entrar para poder assistir essa conversa tão bacana que a gente vai ter hoje. E todos vocês que estão no Facebook, deem um compartilhamento, que é esse compartilhamento. Ontem a gente teve mais de 3.000 pessoas no Facebook nos assistindo. Então o Facebook está bombando, todo mundo. Compartilhamento no Facebook, like no YouTube. Agora, por favor, nosso grupo. Gente, vamos fazer esse movimento bombar. Precisa de muita gente hoje para no final a gente lançar Somos os 70%. Vamos no final, estão várias maneiras de hashtags diferentes. A gente vai padronizar uma no final para todo padronizar. Tá vendo que são vários diferentes? Aí o Twitter não considera igual. No final vamos padronizar para todo mundo colocar igual, tá bom? Eu até achei o segue Somos 70%, hashtag Somos 70%. Só isso, que nem esse aí, do Rio de Janeiro. Esse aí é o que a gente tem que soltar. Maneiro, o mais fácil de todo mundo fazer. Isso aí, Somos 70%. Nosso senador Roberto Requião. Vamos chamá-lo aqui à sala. Olá, senador. Bem, que alegria recebê-lo aqui no nosso espaço. Me atrapalhei um pouco com a sintonia do seu canal, mas estamos aí. Não tem problema, já estamos sintonizados. É uma satisfação enorme em conversar com você. Sou seu admirador da sua combatividade e das posições que tem tomado contra os absurdos de hoje. Muito obrigado, senador. Eu também admiro muitas coisas, mas principalmente a sua coragem, né? E eu falo muito aqui no programa que a palavra coragem vem do latim corá, de coração, áticos de ação. Ou seja, só tem coragem aquele que age do coração de verdade, que acredita naquilo que está fazendo, que é fiel àquilo que está fazendo. Né? No mundo hoje em dia, onde a espiritualidade está tão em debate, a palavra fé vem de fides, quer dizer que é fiel, né? Então, toda essa questão da espiritualidade é quase que para ver o quanto nós conseguimos ser fiel a uma causa, fiel a uma jornada, né? É muito fiel aí a sua jornada, a sua causa e age com muita coragem. Só te explicar o que é esse hashtag, a gente combinou uma coisa para o final hoje, senador Quinte. Eu estava pensando anteontem, né? E estava vendo esse pessoal que apoia o Bolsonaro e fala grosso, fala alto, grita, que se assim, acabou, não sei o quê, falando palavrão. E eu falava o seguinte, e nós ficamos aqui com medo, nós falamos, poxa, mas ele ainda tem 30%, como é que pode? Assim a gente não pode fazer nada. Aí me deu um clique, eu falei assim, calma aí, os 70% somos nós, eles são os 30%, nós somos os 70%, nós somos a maioria. Quem rumo que a gente tem que seguir de democracia, de liberdade, de respeito às instituições, somos nós, não são eles. Então, hoje a gente vai lançar aqui no final uma hashtag que é Somos 70%, entendeu? Porque para mostrar o seguinte, que a força está com a gente, a força não está com eles. Então, hashtag 70% aqui. Tá bom? Eduardo, e o que é que falta para nós, os 70%? Na minha opinião, Eduardo, falta um projeto claro para o Brasil. Projeto possível, que não tenha a temeridade do exagero, que faz com que ele não se consolide, que nos leve ao desenvolvimento, valorize novamente o trabalho, nos coloque em evolução da política e das condições institucionais do mundo. Eu analiso o que acontece no Brasil hoje numa perspectiva de fora para dentro. Eu sempre falo, na linha da escola de Frankfurt, que a Rússia, com o comunismo, antes do degenero, da glasnost e da perestroika, pôs a Europa amedrontada, a Europa rica, a Europa do grande capital. E isto fez com que surgisse a social-democracia. O que é a social-democracia? É o poder do dinheiro, o capital financeiro, eles tendo que ceder voto para as mulheres, tendo que respeitar as minorias étnicas. E, desta forma, a social-democracia se estabelece e o mundo avança de uma forma positiva. Até o momento em que, por erros internos, que não vamos discutir aqui, por desacertos enormes, o regime soviético, né, a glasnost, depois a perestroika, que é a reconstrução.
Daí, o capital, que havia no passado comandado de forma absoluta esses países da Europa, resolve ir à revanche e tomar todas as prerrogativas que tinha cedido democraticamente, de um ponto de vista social avançado, para a população, trabalhadores, para as mulheres, para as minorias. E nesse desenho apoiado num tripé. Primeiro, a precarização do Estado. O Estado subordinado ao capital financeiro através do poder aos bancos centrais. Segundo lugar, a precarização do parlamento. O parlamento submetido ao comando do financiamento de campanha, totalmente obediente aos interesses da revanche do grande capital. E o terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalho. A precarização das leis trabalhistas, o fim da aposentadoria, a destruição dos sindicatos. É a tentativa de revanche. E chamam isso de globalização, que é o domínio absoluto do capital financeiro. E isso não é nem o capitalismo, né? O capitalismo é o investimento que produz, e como diz o nosso Papa Francisco, o capital não é mau, desde que ele produza bens, que ele evolua a tecnologia e que dê empregos e bons salários à população. Mas o capital não pode dominar o mundo. E o que está acontecendo no mundo é isto. E nada mais do que isso foi aquela loucura do Bolsonaro, a ponte para o futuro, do Marcos Coimbra, desse instituto aí de São Paulo. O segmento disso na mão do Guedes hoje. Eu não diferencio muito, a não ser pela velocidade de ação, o Joaquim Levy, o Meirelles e o Guedes. Eles estavam indo no meio, já pulo para essa noção que está sendo divulgada da Frente Ampla. Uma Frente Ampla foi o que o Lula fez no seu governo, e a Dilma também. É claro que tivemos uma evolução tremenda no governo do PT no Brasil, do ponto de vista da integração da população no trabalho, no consumo e tudo mais. Mas a Frente Ampla era Meirelles, Joaquim Levy. E onde é que eles estão hoje? Eles estão aderidos ao projeto neoliberal operado pelo Guedes. O Guedes é o mandante da banca. Então, eu quando falo em Frente Ampla, eu falo numa nacionalista popular e democrática. Ela não pode ser radical. Naquela linha do Guerreiro Ramos, você tem que restabelecer o processo democrático e iniciar um processo de desenvolvimento que integre a população a caminho da felicidade das famílias. Mas ela não pode ser funcionárias que não seriam sustentáveis. Mas não pode também ser um ato extremo de covardia, de dizer não adianta. Então vamos fazer uma Frente Ampla. E na Frente Ampla põe o Fernando Henrique Cardoso, põe o Rodrigo Maia, e se o Ustra estivesse vivo, eles convidaram também para participar da Frente Ampla. Foi o que aconteceu no 1º de maio com as lideranças sindicais. Convidaram o Fernando Henrique, que é o autor, com o Enzo Paleto, da teoria da dependência. Foi ele que começou esse estrago todo, aquela de que o brasileiro não serve para nada. Nós não temos trabalhadores competentes, não temos empresários capazes, então temos que nos submeter a um comando de fora para dentro. É esse o quadro que eu vejo. Mas, por outro lado, Eduardo, nós estamos chegando desse drama. Porque a pandemia vai acabar, mais hora, menos hora. Ela está sendo mal administrada pelo governo, mas ela vai acabar num determinado momento. E a crise provocada pela política liberal do Guedes, anteriormente à pandemia, se acelera com a pandemia, uma espécie de acelerador de incêndio, como uma gasolina num incêndio residencial. E nós precisamos ter um projeto, senão nós, os 70%, não vamos conseguir unidade para derrotar isso tudo, restabelecer a democracia e avançar no desenvolvimento do país. Eu concordo, senador. É o que eu tenho disso tudo. Não, e o senhor falou uma coisa muito importante para as pessoas, que eu venho falando muito aqui, que é o seguinte: o capital, no mundo inteiro, mas no Brasil, isso tem sido muito explícito. A gente já vai falar as notícias do mundo, tá? Porque, senador, um monte de gente vem aqui para a gente fala as notícias todas que aconteceram, é super legal esse espaço, o senhor vai ver no mundo, nos Estados Unidos, a confusão lá que a gente está vendo do George Floyd, aqui no Brasil, então tem um monte de notícia aqui legal. Mas isso que o senador falou, a gente não pode deixar passar batido, porque é super importante. O capital tem sido utilizado no Brasil como um instrumento de chantagem, de uma forma como nunca tinha sido utilizado antes, né? Porque para você ter crescimento econômico, não existe
existe como você ter isso sem ter investimento. E a gente tem que crescer, já falou aqui várias vezes nos meus cursos de finanças, investimentos, a gente tem que crescer porque a gente, para viver, consome riqueza. Se a gente não gerar nova riqueza, a gente consome toda a riqueza que a gente tem, a gente entra em colapso. Se a gente precisa gerar nova riqueza e para isso precisa de investimento, esse investimento ou vai vir da iniciativa privada ou vai vir do público, e do público, aquele que representa todos nós. O que acontece? Quando o governo vem e faz uma emenda constitucional 95, ele impede essa capacidade do Estado de investir e joga privado. O setor privado, concentrado em muito poucas pessoas no Brasil, ele olha para isso e diz o seguinte: tá tudo na minha mão investir? Então é o seguinte, eu só invisto se você cumprir essas regras aqui. E aí vem com reforma trabalhista, vem com reforma da Previdência, e as pessoas se têm reféns daquilo. É a revanche do capital sobre a social-democracia. Totalmente. Totalmente. Então é muito importante esse diagnóstico feito pelo senador para a gente poder entender como a gente hoje está colocado como refém. E um pouco dessa história que surgiu, e eu vi assim, eu fiquei muito esperançoso, que eu postei despretensiosamente esse Somos os 70% há uns 2 dias atrás, mas as pessoas, elas voltaram a ter aquele sentimento de dizer, eu vou falar, eu vou postar o que eu acho, eu vou perder o medo de poder opinar, eu vou perder o medo de poder acreditar, né? Não se trata de tipo assim, olha, nós somos os 70% e agora vamos sair queimando. Não, é o seguinte, nós somos os 70% e vamos perder o medo, porque as pessoas, elas estão com um medo de tudo isso que está aí, estão na escuridão, estão acanhadas. Elas veem que é um absurdo, mas não escrevem que é um absurdo. Você pega um grupo de WhatsApp que tem 100 pessoas, aí tem 5 que são favoráveis ao governo. As 5 falam os absurdos e as outras 95 não respondem porque têm medo de ser difamadas, de serem atacadas, de serem agredidas. Então, eu acho que um pouco desse sentimento de que, tipo assim, olha só, não somos reféns, somos reféns. Então, isso é muito importante. Vamos começar a notícias aqui de fora, que eu quero sua opinião também sobre muita coisa que tem acontecido lá fora. O mundo bateu hoje a marca triste de 6 milhões de casos da Covid, né? Então, são mais de 6 milhões de casos confirmados. Só um segundinho. Eu vou pedir para o Rafa, que está nos controlando, colocar no mudo quando um estiver falando e o outro, só para não ficar o eco. Beleza, show. Vamos lá, Rafa, obrigado. Então, os seguintes da doença confirmados, né? Vários países, Rússia já fez isso, Inglaterra já fez isso, Espanha já fez isso, vários países fazendo agora para trás uma contabilização de milhares, dezenas de milhares de mortes que não foram contabilizadas por causa de uma subnotificação por vários motivos. Então, a gente sabe que o número real é muito maior do que isso, mas são 6 milhões de casos, 17 mil mortes no mundo, e o epicentro da doença agora é a América Latina, com Brasil, Peru e México liderando na América Latina, mas a gente vai ver dados mais especificamente. O Brasil tem mais da metade dos casos e das mortes da América Latina, e a gente está falando de 33 países, ou seja, o Brasil, que não tem mais da metade da população, tem mais da metade dos casos e das mortes. Os Estados Unidos anunciaram ontem a saída da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, em definitivo, depois de dar com a crise e a relação com a China. E um ponto, senador, eu queria já passar ao senhor para falar sobre isso, que é o seguinte: o cenário, o equilíbrio de forças, as presenças nos organismos multilaterais está mudando de uma forma muito rápida, em questão de 2, 3, 4 meses no mundo, né? Então, quando você vê a China saindo da crise antes, os Estados Unidos ainda passando pelo pico, a gente mostrou um gráfico dos Estados Unidos ontem aqui, alguns estados ainda estão com um crescimento muito grande da doença nos Estados Unidos, estados importantes como a Califórnia, por exemplo, e você tem na China a situação quase toda controlada. Você tem na Europa, finalmente, você tendo o eixo Alemanha e França se unindo para mostrar para o resto do continente soluções e algum caminho de liderança. Aí você tem a OMS, os Estados Unidos saindo com 500 milhões que ele dava por ano de dólares, a China entrando, oferecendo 2 bilhões ao longo dos próximos anos. Aí você tem com a ONU, o mundo está mudando o tabuleiro de xadrez. E nessa volta, eu sempre falo, o pós-crise é muito importante como você sai, porque na crise todo mundo sofre, na crise todo mundo perde. Agora, no pós-crise, quem sai antes, muitas vezes,
consegue andar muito mais rápido, que você estruturas esgarçadas e mais espaço para você andar. E o Brasil, nesse novo cenário, nesse novo rearranjo, parece estar ficando cada vez mais mal posicionado, porque parece que vai ser o último a sair, parece que está gerando um preconceito enorme do mundo contra o Brasil, sanções contra o Brasil, se aliando de uma forma, mergulhando de cabeça com os Estados Unidos e agredindo de uma forma absurda, por exemplo, a China. Como é que o senhor acha que esse rearranjo vai se estabelecer na saída da crise de uma forma global? E como é que você acha que o Brasil se posiciona nesse rearranjo? Tá no mudo. Está no mudo, senador. Alô? Entrou o som? Vamos primeiro falar no desarranjo, né? Veja, na década de 80, o Brasil, industrialmente, produzia mais do que os tigres asiáticos. Lembra deles, né? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje, nós não produzimos industrialmente 10% do que eles produzem. Por que isso acontece? Eu quero citar mais uma vez, na internet, eu falei em outros blogs, observação do general Vilas Boas, quando eu o convidei para aparecer na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele dizia: senadores, nós embarcamos de uma maneira submissa na Guerra Fria e passamos a atender os interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos. A Guerra Fria acabou. Nós não temos mais uma luta entre a Rússia. Nós temos hoje uma guerra pela dominação do comércio no mundo. Quero lembrar que você deve ter lido, como eu, a carta do Jimmy Carter ao Donald Trump. Ele dizia: sim, Donald, você se preocupar muito com a China, ela pode ultrapassar os Estados Unidos, mas não os Estados Unidos esqueceu da ciência, da tecnologia, das políticas sociais e se dedicou a derrubar governos em conflitos militares no mundo inteiro, investindo 300 trilhões de dólares armadas com a intenção de dominar a geração de energia, do petróleo e de minerais importantes. Enquanto a China, que foi utilizada pelo capital norte-americano em função de, lá na década de 80, por exemplo, não possuir leis de sindicatos atuantes, ela absorveu uma parte da tecnologia americana, trabalhou estrategicamente com isso e investiu em trem-bala, em robotização, em automação, em ciência e tecnologia, em construção de novas cidades, como as New Towns da Inglaterra, no depois da guerra, começo ao fim. E nessa espécie de plano Marshall novo no mundo, que é a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. Então, ela não se envolveu em conflito militar algum. E os Estados Unidos hoje têm como grande ativo da sua economia apenas o poder das suas forças armadas, que está muito longe de ser desprezível, embora se contraponha, não se sabe exatamente em que proporção, ao poder militar da Rússia, depois da posse do Putin e da retomada do desenvolvimento com a apropriação de tecnologias que foram forjadas na época do domínio soviético. Então, dizia o Vilas Boas, o Brasil não pode agora, depois de ter naufragado e impedido de se desenvolver com a geopolítica americana, entrar novamente num jogo de submissão a essa disputa do mercado no mundo e da energia no mundo entre os Estados Unidos e a Rússia. Não acreditava que a China se formasse ao lado da Rússia, mas acabou havendo esse equilíbrio, esse acerto entre a China e a Rússia, e o Trump representa hoje o desespero americano. Então, como é que nós podemos sair desse processo? Nós temos que sair com um projeto econômico de desenvolvimento e que se oponha claramente ao domínio absoluto do capital financeiro. O crime maior disso tudo, na minha opinião, Eduardo, acho que na tua também, é o Banco Central Independente. É o domínio absoluto da economia na mão dos banqueiros. Os bancos são bons quando geram emprego, avanço na tecnologia e dão salário decente, mas eles não podem dominar o país sem nenhuma sensibilidade e identidade com as populações. Eles estão na fase de desconstrução da social-democracia. Agora, como, Eduardo?
Como é que nós temos que montar esse projeto? Não pode ser o projeto do PT, o projeto do Ciro Gomes, tem que ser um projeto nacional. E esse projeto nacional, a meu ver, tem que observar tudo o que aconteceu no mundo nas crises recessivas. Como é que a Alemanha saiu? Horace Greeley e Alma Schacht, com a MEFO, né? A moeda, a não moeda, um acordo com as grandes empresas para a retomada da infraestrutura alemã, acabou com o desemprego em 6 meses. Acabou 3, numa semana, quando fez a vinculação da moeda com cereais. Depois evoluiu isso. Mas a medida que acabou com a inflação e possibilitou o desenvolvimento da Alemanha foi a medida do Schacht. 5 grandes empresas, ele liquidou a rentabilidade do dinheiro, a margem da dívida, jogou aquilo para zero. Os empresários alemães disseram: meu Deus, nós não temos conversibilidade, como o Brasil não tem hoje. Então, o nosso vai virar pó. Não, não vira pó. O Estado está emitindo agora uma moeda não moeda, uma letra, um título, que garante a vocês 4% de juros ao ano, desde que invistam nas empresas que estão sob do Estado, refazendo e construindo a infraestrutura alemã. Saiu da crise. Inspirado mais ou menos nisso, com investimentos públicos muito grandes, o Roosevelt fez a mesma coisa. Agora, o Roosevelt se entusiasmou, Moreira, com aquela ideia taylorista, né? O Taylor dizia que você aumenta a produtividade de um país, num corpo de trabalhadores, especializando o trabalhador, não aumentando a carga horária dele e diminuindo o salário, como o Brasil está fazendo. Então, um industrial americano, o famoso Henry Ford, aliás, eu estou na garagem da minha casa, eu tenho um Fordinho aqui embaixo. O Henry Ford jogou a ideia taylorista da especialização na linha de montagem e conseguiu fazer o Fordinho com um preço razoabilíssimo, porque acabou tomando conta dos Estados Unidos e, posteriormente, do mundo, né? A linha de montagem fordista. Um grupo de trabalhadores especializava na fundição, outro na montagem numa caixa de troca, outro na funilaria, outro na pintura. Aqueles trabalhadores especializados viabilizaram, então, a indústria automobilística nos Estados Unidos de uma forma tão impressionante. A indústria americana, que era complexa naquela época, como a nossa, mesmo nessa crise recessiva que nós vivemos, tem alguma complexidade também, se jogou na aventura da linha de montagem. E o presidente Roosevelt resolveu dar ao Henry Ford a comenda, a homenagem mais importante que os Estados Unidos tinha dado ao industrial. Mas por que você recusa? Ele disse: eu recuso porque se toda a indústria americana entrar nesse taylorismo de linha de montagem, nunca mais nós vamos conseguir retomar o desenvolvimento. Mas por quê? Pergunta o Roosevelt. E o Ford responde: porque nós vamos aumentar a produção, mas nós não temos consumo. E todas as empresas vão quebrar, porque elas não vão conseguir vender o que estão produzindo a mais com essa economia taylorista, fordista, da especialização. Meu Deus, o que eu faço? Pergunta o Roosevelt. E daí veio a primeira proposta que caracterizou o New Deal. Presidente, você deve diminuir a carga horária dos trabalhadores e aumentar o salário por lei. E foi o que o Roosevelt fez. Depois, os grandes investimentos nas authorities, nessas empresas públicas que faziam dragagem, construíam portos, canais de transporte. Os Estados Unidos tinham muitos canais hidráulicos de água, né, para transportar mercadorias, universidades, escolas, hospitais. Foi o começo do New Deal. Aqui no Brasil, o que nós estamos fazendo? Aumentando a carga horária e diminuindo o salário. E na linha da revanche do capital financeiro, diminuindo os direitos dos trabalhadores. Agora, Eduardo, eu que diria a você agora, de uma forma populista e deslavada, que nós não tínhamos que mudar alguma coisa na Previdência. Eu fui senador 2 vezes. Eu sei as vantagens de salário do Senado, as vantagens de auxílio de saúde e tudo mais. E os juízes, e os promotores, e as carreiras públicas, e os militares que aproveitaram essa reforma maldita da Previdência para aumentar os seus salários e os seus privilégios. Alguma coisa tinha que mudar, mas garantindo a possibilidade de manter a esperança dos trabalhadores. Lembro do New Deal com as conversas ao pé do fogo. Se cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome.
um poste de energia elétrica em cada propriedade, o que facilitava uma ordenadeira mecânica, um triturador de grão, viabilizando a propriedade. Os incentivos às pequenas empresas. E da noite para o dia, as prateleiras começaram a ficar vazias porque se restabelecia o mercado de consumo. Então, eu acho que nós tínhamos que ter um projeto que olhasse para tudo isso. Você veja, a União Soviética aluiu, e perestroika, mas a tecnologia que aquele processo resultou mantém a Rússia hoje ainda igual militar ou superior, dizem alguns, aos Estados Unidos. Nós temos que aprender com tudo que houve na superação da recessão. O Estado viveu a experiência do Obama. A General Motors, corrupta, falindo, foi estatizada, foi recuperada e, posteriormente, privatizada, porque não é papel do Estado fabricar automóvel. Mas, no Japão, hoje, os setores que lidam com a informática, como o setor bancário, tiveram a carga horária reduzida de 40 para 30 horas, para não desempregar, para manter emprego e viabilizar ainda o poder de consumo dessa gente. A mesma coisa está acontecendo na Alemanha. 30 horas de carga horária. Então, nós temos que aprender com tudo isso e montar um projeto que não seja temerário, ambicioso, sustentável. Na linha do Guerreiro Ramos, restabelecer a democracia, o avanço econômico e o desenvolvimento, dando oportunidade para o povo, ao longo das eleições, das experiências, da abertura da mídia para a informação e construindo um modelo político, econômico, social e administrativo para o Brasil, segundo a vontade e o apoio de nós, os 70%. Não é nem o meu, nem o seu. É isso aí, senador. E uma coisa interessante, só falar o seguinte, acabamos de passar da metade da nossa live, temos mais de 5.000 pessoas ao vivo nos assistindo, muita gente. Eu queria pedir para todo mundo que está aqui no YouTube, agora que a gente dá o segundo gás do nosso encontro, então todo mundo que está no YouTube, por favor, dando um like agora, todo mundo junto, todo mundo que está no Facebook, dando um compartilhamento. No final, a gente vai combinar o negócio do hashtag Somos 70%. E aí uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que é o seguinte, a gente combinou hashtag Somos 70%. A minha ideia inicial era outra, mas tanta gente falou do hashtag Somos 70%, que a primeira coisa que eu falei, pô, vamos no que vocês estão falando. E aí eu fico percebendo nos comentários assim, não, hashtag Nós Somos Hoje 70%, hashtag Somos Os Maiores 70%. É impressionante como a gente tem uma vaidade pessoal normal, eu tenho, todo mundo tem, de querer que o nosso, né, apareça, que o nosso seja... Gente, nesse momento a gente precisa de união, a gente precisa ver o que nos congrega, o que nos une, bloco, o que nos faz ser ouvido. Então, vamos aqui, ó, todos fazer do coletivo, que o que a gente vai usar é hashtag Somos 70%, que não é o meu, não é o de vocês, é o nosso, é o de todos. Vamos trabalhar esse lance da unidade. A gente não pode perder a unidade. Unidade se ganha, não se perde. Senão é o seguinte, a estratégia é dividir para conquistar. Não vamos ser divididos. Uma coisa, isso que o senador falou é importantíssimo. Primeiro, sobre o mercado financeiro, né? Seguinte, o sistema financeiro ele tem que existir e ele é importantíssimo. São as estradas por onde fluem as riquezas. Aqueles que têm acesso de capital podem oferecer esse capital temporariamente para aqueles que têm falta de capital poderem investir, gerar riqueza, fazer seus negócios. Então, é como se fossem as estradas. Os bancos, corretoras, são os pedágios. Quando as riquezas passam por ali e eles constroem essas estradas, eles cobram uma pequena tarifa. O problema é que no Brasil, quando passa o caminhão com a riqueza pelas estradas dos bancos, eles tiram a caçamba do caminhão inteira, levam a riqueza inteira. Então, não tem sentido ter estrada. A gente tem um país onde o sistema financeiro tem uma taxa de juros que remunera sua poupança a 2% ao ano e te empresta dinheiro a 200%. Então, esse é o que você tem, que o capital improdutivo, ele acaba se sobrepondo. E por que ele se sobrepõe? Porque ele não acumula só capital financeiro, ele acumula também capital político, ele acumula capital decisório, ele acumula capital, todo o capital que faz a gente ser refém desse sistema e muitas vezes, nossos próprios carrascos, defender nossos próprios algozes, sem entender como funciona esse sistema. Só passar mais algumas notícias lá de fora, né? Os cientistas americanos chegando a uma conclusão oficialmente, os da FDA, né, Federal Drug Administration, falando o seguinte, olha, provavelmente durante algum tempo a melhor coisa que pode ser feita vai ser um coquetel, onde você vai usar antibióticos para poder curar a doença. O que eles estão querendo dizer com isso?
que você não tem nenhuma cura mágica no curto prazo. Porque ontem, novamente, o Trump veio a público dizendo para as pessoas está acabando, que a cura está no horizonte, usando as palavras dele. Né? Mais uma vez, ele repetiu o seguinte, o Covid está indo embora, it's going away, né? Está indo embora, e que a cura está no horizonte. Ou seja, repetindo 1000 vezes a mesma coisa, enquanto os Estados Unidos já tem mais de 1.700.000 casos e mais de 102 mil mortes por causa da doença. O Lancet, que é um médico muito importante no mundo, ontem mostrou, isso é um dado importante para várias das pessoas que aqui nos assistem, mostrou um dado que é o seguinte, já está com um número suficiente de casos para poder se estabelecer essa relação, essa correlação, pessoas que estão entrando em cirurgia neste período da Covid, né? A chance de você ter uma letalidade ou ter uma complicação por causa da cirurgia é muito maior. Se você tem Covid ou suspeita de Covid, a chance de ter complicações por causa de uma cirurgia é muito maior do que o número normal. Importante, saiu uma pesquisa médica com um grupo de, se não me engano, quase 1000 pessoas que foram estudadas. Então, vocês terem isso na cabeça. A Espanha, há países que conseguiram ter organização para controlar isso, saindo da crise e entrando na fase 1, fase 2, nenhum ainda entrando na fase 3, que é aquela fase que você volta para essa nova normalidade, mas a maior parte das pessoas desses países voltando a ter uma vida com perspectiva, ou seja, quando é que eu vou reabrir meu negócio, já estou voltando a fazer exercício, meu filho já tem data para... Aí, em relação ao projeto nacional, que o senador Requião tanto fala, uma coisa que eu queria adicionar, senador, é o seguinte, junto com o projeto nacional, é preciso ter credibilidade nesse projeto. Não adianta mostrar um projeto como mostrou esse governo, que é aquele pró-Brasil, mostrar um PowerPoint de 7 páginas, porque isso não carrega ninguém. Isso não faz com que ninguém resolva ampliar os seus negócios, ampliar a sua fábrica, tá, gente? Uma coisa é você dizer o seguinte, vou gastar 100 bilhões. E 100 bilhões por 100 bilhões, vão fazer alguma diferença, mas pouca diferença. Agora, se você fala o seguinte, eu tenho esse projeto e você tem um discurso que é crível, as pessoas te olham e falam, se ele tem o projeto, ele tem os meios, ele tem os caminhos, ele conhece as pessoas, ele sabe o que ele está falando, ele já fez antes, ele olha para aquilo e fala o seguinte, se ele está falando que vai construir 10 portos, eu, que tenho uma fábrica de cimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar minha fábrica de cimento, eu vou contratar mais gente. Ativa, crível daquilo que é anunciado, você começa a cair, onde as pessoas vão juntos. Então, ter um projeto nacional é importantíssimo, e tão importante é que este projeto nacional não seja simplesmente um documento em Word. Aqui, quanta coisa eu anoto para passar para vocês ao longo do dia de notícia. Eu estudo, vocês estão achando que é mole, que eu chego aqui falando, eu acordo cedinho, desde ontem eu fico vendo as notícias para dar para vocês. E aí, um último dado que eu queria passar a palavra para o senador é o seguinte, tem um caso que o mundo está deixando meio de lado assim, mas que agora está começando a ser estudado mais a fundo, que é o do Vietnã. Veja, senador, que o Vietnã é um país com mais ou menos 100 milhões de pessoas, que tem uma fronteira com a China enorme, um país que não é um país rico, um país ali de 28 casos só, e nenhuma morte. Um dos poucos países do mundo que não teve nenhuma morte. E não é nenhuma morte com 3 milhões de habitantes, é nenhuma morte. E o que foi feito no Vietnã de diferente? Desde o começo, eles foram extremamente rigorosos e disciplinados, né? Então, eles foram muito disciplinados porque é um país que tem um regime político que naturalmente é mais disciplinador, né? Mas eles conseguiram, desde o começo, fazer a quarentena, medir a temperatura. Antes de ter, esse talvez tenha sido o trunfo, antes de ter o primeiro caso, eles implementaram todas as medidas, antes de ter o primeiro caso. E eu lembro, né, de vários artigos que eu li que falavam o seguinte, olha... se a gente fizer alguma coisa antes de ter o primeiro caso, a gente vai ter o risco de passar como maluco, passar como bobo, passar como exagerado, que a gente deprimiu nossa atividade econômica toda, assustou desnecessariamente as pessoas, e o Vietnã resolveu fazer vencedor. E o poder da organização. Eu resolvi hoje pegar os dados, liguei para os meus amigos do MST, o senhor sabe que eu sou muito próximo ao que me fez dar grande virada de vida, eu fui morar em assentamentos, em cooperativas, em acampamentos, e conheci aquela realidade, e fui ver os MST, de 2,5 milhões de pessoas ligadas ao MST, você tem 8 mortes confirmadas na doença, são 3,2 mil mortes para cada 1 milhão de pessoas no MST. O Brasil ontem teve o seu pior dia da história da doença, teve mais de 1.100 mortes por causa da doença e quase 30 mil casos no Brasil ontem,
e o Brasil, até agora, ele está com 142 mortes por cada 1 milhão de habitantes. 44 mais vezes do que no MST, que é um ambiente onde as pessoas são muito pobres, mas elas têm uma coisa chamada organização e elas têm uma coisa chamada coletivo. Um se preocupa com o outro. Quando eu estive lá, o que mais me impressionou foi isso. Um realmente se preocupa com o outro. A safra do outro não deu certo, ele vai lá ajudar a trabalhar em troca de quê? Em troca de fazer parte do mesmo grupo. Eu acho que uma das coisas que mais nos atrapalha hoje em dia, senador, é o fato de não ter esse sentimento de grupo. Não nos sentimos um grupo brasileiro, não nos sentimos andando junto, nos sentimos dentro de uma guerra de todos contra todos. O senhor não tem um pouco essa impressão? Agora estamos falando para 6 mil... Passo a palavra. Está no mudo, senador. Assino embaixo de tudo que você colocou. Agora, o que eu vejo é que o nosso governo não tem identidade com a população, ele tem identidade com o capital financeiro. Naquela reunião do Bataclan, aquela reunião ministerial lá de Brasília, eu observei o que o Guedes dizia. Não, vamos investir em pequena empresa, vamos perder dinheiro. Agora, investindo nas grandes, nós vamos ganhar dinheiro. Dinheiro. Não falou em pessoas, não falou em trabalhadores, não falou em gente, não falou no povo brasileiro. O governo do Bolsonaro e dos banqueiros está em guerra contra o coronavírus pela sua própria sobrevivência. Então, eles estão apostando na imunização de massa, em função da contaminação do número cada vez maior de pessoas. Eles querem acelerar a contaminação, embora eles estejam conscientes que este aceleramento vai aumentar de forma extraordinária a mortalidade, porque nós não temos estrutura hospitalar, respiradores, leitos, médicos, para atender uma massa de contaminados, principalmente os mais complicados. E eles consideram a morte da população como efeito colateral de um combate. Eles são guerreiros. Agora, o que é que está acontecendo no seio do governo? E esses militares, Moreira, eu, aliás, digo que eu tenho 80 anos incompletos, né? Porque eu já fiz 79. E ainda... Mas está muito bem, viu, senador? Não parece, não. Está com uma energia aí, uma força grande aí. Pela tradição familiar, eu tenho mais 40 anos de vida útil. Então, nada a me queixar da minha saúde, da minha forma, da maneira que eu penso, e continuo aprendendo e tentando aprender economia e o que acontece no mundo. Mas eu lembro na universidade contra a ditadura militar. Eu fiz o diabo na atuação política, mas eu lembro do Geisel. Fascistoide, ditador, mas nacionalista, Moreira. A Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Escola de Engenharia do Exército, eles tinham o Brasil no coração. Eles não tinham uma identidade popular muito grande, mas eles tinham uma visão nacionalista. E esses generais que assessoram e participam do governo do Bolsonaro hoje, o que é que eles têm na cabeça? O mais graduado oficial do Exército Brasileiro, tríplice coroado, o Augusto Heleno, falando em terra plana, apoiando as bobagens do Bolsonaro, vamos infectar todo mundo, portamos o coronavírus e fazemos sobreviver o modelo rentista. E parece que contra esse rentismo no Brasil, na política, as pessoas que estão aparecendo, mas resta eu, você e mais uma meia do Papa Francisco, que é o único que se mobiliza nas encíclicas modernas. Talvez a maior liderança progressista do mundo hoje, né, senador? Sem nenhuma dúvida. Eu tenho uma profunda admiração. Apesar, né, Moreira, que não nos escutem os que não devem escutar, apesar dele ser argentino. É um cara... Mas, posso te falar, ele me fez passar a ter o maior carinho do mundo por todos os argentinos. Você vê como um exemplo te transforma completamente. Que papa maravilhoso, né? Eu faço isso com ironia, porque, na verdade, a minha família é uma família antiga brasileira. Eu sou descendente de negro, de índio, de português, de judeu, de italiano e de alemão. A minha avó materna chamava-se Giovanna Catarina dal Piologo, nascida aqui no litoral do Paraná, 15 dias depois da mãe e do pai chegarem da Itália. Eu tenho uma América Latina toda, porque nós somos, de certa forma, uma mescla populacional semelhada.
Mas veja, o Geisel era nacionalista. Onde é que estão esses generais? Não tem nada na cabeça. Nada. Não aprofundaram nunca a visão da Alemanha saindo da recessão. As medidas econômicas tomadas pelo Chad foram fantásticas e foram apropriadas pelo Hitler naquela boçalidade absoluta do nazismo. E o Keynes, assessorando nos Estados Unidos, o Roosevelt, as ideias do Henry Ford que eu expus a vocês, temos que diminuir a carga horária e aumentar o salário por lei para fazer a roda da economia funcionar. Nós estamos numa guerra do governo contra o cor da banca, do capital financeiro, do capital improdutivo, do capital vadio. E nenhuma preocupação, nenhuma identidade com a população. É por isso que eu acho que a gente discutir, como nós dois estamos discutindo aqui, e formando uma consciência que dê suporte à colocação de um plano viável, não é? De certa forma modesto, mas que altere o comando do processo de desenvolvimento econômico e restabeleça o processo democrático. O povo venha se instruindo, se conscientizando e dando as linhas que nós precisamos seguir. Esse mundo consumidor, esse mundo da globalização, o que é a globalização dessa gente? É a globalização do capital, do dinheiro. Eu e você teremos restrições. O capital não vem e volta. Sacrifica um país, leva um povo à miséria, sai e vai investir no outro. Nem as mercadorias têm globalização aberta. Elas têm restrições alfandegárias. É o capital tentando mandar no mundo, sob o comando dos Estados Unidos da América. E vale aquela advertência do Jimmy Carter. Os Estados Unidos para com isso, praticamente derrotado, porque ele está paralisando o seu desenvolvimento interno. E essa história de tomar cloroquina, eu tenho uma amiga aqui em Curitiba, dona Veronice, que ela me disse outro dia, não, Requião, o coronavírus pode ser curado com a água consagrada do Malafaia, com a água consagrada do R.R. Soares. E eu fiz uma sugestão a ela. Dona Veronice, faz uma infusão, então. A água consagrada desses dois pastores. Joga feijão do Valdemiro, do pastor Valdemiro. Aquele feijão maravilhoso dele, que também tem dons divinos. Um pouco de cloroquina. Bolsonaro. Faz uma infusão disso, põe numa bacia. E de uma forma ou de outra, dona Veronice, consiga pegar esses ministros do Bolsonaro todo, deixa de bunda de fora e faz eles tomar um banho de assento nessa infusão milagrosa que eles recomendam ao povo brasileiro no processo de avanço da contaminação. Não é possível tanta burrice, Eduardo. Não é possível tanto nonsense, tanta asneira. E ainda tem pessoas apoiando o Bolsonaro, segundo algumas pesquisas, o Datafolha diz que é mais. Como é possível isso? Porque nós fomos dominados pela Guerra Fria, nós acabamos nos submetendo às ideias da Rede Globo, subordinado ao capital financeiro, aos grandes interesses da globalização. Nós temos que dar mas apresentar um projeto. Apresentar um projeto. Nós estamos vendo dados. Se nós temos um projeto nacional, um projeto viável, assimilável pelo conjunto da população, nós restabeleceremos a esperança do povo. E daí, candidato a presidente da República, que se me dá qual é o candidato, Moreira? Que seja o Ciro, que seja o Haddad, que seja qualquer um, mas o projeto tem que ter um apoio amplo e a equipe de governo tem que ter a responsabilidade de cumprir o projeto, de levar à frente esse projeto, restabelecer a democracia e retomada do desenvolvimento sem subordinação. Nós não podemos nos subordinar agora aos interesses dos grupos que estão se contrapondo, Estados Unidos de um lado, Rússia e China do outro. E o Brasil? Por que nós não podemos, de certa forma, fazer o que Getúlio Vargas fez, que aproveitou o conflito do nazismo com os Estados Unidos e conseguiu industrializar o país? Lançou a Petrobras e tudo mais. Nós temos que focar no esse do Brasil, do povo brasileiro, na felicidade da nossa gente. Agora, me perdoa a rudeza das palavras. Eu sou meio milico, sabe? Eu sou oficial da reserva, da cavalaria. Olha, portanto, meu vocabulário, às vezes, é um pouco pesado. Esses caras devem ir a puta que o pariu. Não é possível que eles continuem mandando no Brasil.
Nós precisamos do Brasil voltado para os brasileiros, mas com solidariedade e uma visão Itália com o resto da humanidade também. Nós estamos no mau caminho, é gente muito burra, muito desinteressada pelo país e extraordinariamente interessada pelo sucesso pessoal. Este Guedes, ele foi o ponto mais terrível daquela reunião do Bataclan com o Bolsonaro no Planalto. O pessoal fala no que disse o Weintraub, que é um débil mental, mas o Guedes dizendo para a Damares, não, vamos abrir o cassino para que o brasileiro vá lá, cada um se foda como quiser, falando com uma senhora. A Damares é uma senhora, né? Ela viu Jesus na goiabeira, talvez isso seja até uma qualificação e não uma desqualificação. Eu nunca vi. Tenho tentado dar uma olhada aqui, tem uma goiabeira no quintal e ele não trepa na goiabeira. É o que acontece no mundo. E nós precisamos formar uma consciência, ter um plano, e esse plano tira o Brasil da situação terrível que está. Eu não estou propondo o fim dos partidos políticos. Eu acho que, nesse processo, os partidos devem se voltar para dentro, formar quadros, começar a fazer com que os intelectuais orgânicos falem para o país inteiro. E este debate poderá dar sustentação. Daí cada partido que coloque a sua proposta. O Partido Comunista coloca a sua, o Partido Trabalhista coloca a sua, e o povo brasileiro vai decidir. Eu acho que nós estamos num bom caminho. 1,5% de queda no PIB antes do coronavírus. Quer dizer, o Guedes estava jogando no precipício com coronavírus ou sem coronavírus. E o coronavírus se transforma numa espécie de um acelerador do incêndio. É como jogar gasolina numa casa pegando fogo. Aumentou a velocidade do desastre. Mas este modelo econômico que nós vivemos no mundo fracassou na Europa. A dificuldade da Merkel, a dificuldade da Espanha em montar um governo, que malabarismo eles têm que fazer. E eles pediram asilo no Brasil. O modelo moribundo pediu asilo no Brasil. E alguns débeis mentais, fardados ou não, deram asilo a essa bobageira econômica. Asilo para os brasileiros. E esse tipo de debate que você está fazendo, uma satisfação incrível, eu participo, é que deve existir nesse momento para levantar consciência, abrir a consciência das pessoas. Eu não quero saber das críticas ao Ciro Gomes, nem das críticas que o Ciro faz ao PT. Eu não faço. Eu acho uma estupidez você dizer que o PT é dispensável numa redemocratização do Brasil. Cometeu erro. O Moreira, eu fui oposição ao governo do PT no Senado Federal. A única, porque o PMDB era a situação, o PSDB era a situação. Eu votei contra a Lei Candir. Eu, com alguns companheiros, e quero citar o nome deles, a Gleisi, o Lindbergh, a Lídice da Mata, a Vanessa Graziotin, nós tínhamos conseguido, na prática, derrubar aquele fracionamento do pré-sal. Mas, de repente, vem uma ordem da liderança do governo e diz para votar com José Serra, e nós perdemos por 3 votos. Então, você vê, isso é resultado do quê? É resultado de uma aliança aberta demais e mal feita. A aliança que estão pretendendo, com a sua amplitude incrível, é a aliança que o Lula fez. E deu no que deu, Bolsonaro no governo. Então, vamos fechar um pouco mais isso. E o Lula, depois da prisão, é um sujeito diferente. Ele aprendeu muito sobre o Brasil, sobre os apoios que ele poderia ter e que tem. Eu acho que o Lula hoje é um quadro porreta. E a história de Sérgio Moro e tudo mais, Deus me livre e guarde, né? O Sérgio Moro pedindo agora que seja julgado com distanciamento, que a isonomia com o direito, que não atravessem as leis. É uma coisa inimaginável. Mas eles estão se comendo e nós precisamos partir para o projeto. E eu acho que você é um quadro indispensável para isso, porque você é economista, está debruçado sobre isso, dado. Eu não. Eu sou um dilettante. Eu sou planejador urbano, formado pela Fundação Getúlio Vargas, e advogado, me formei em Direito, e, além disso, sou jornalista formado pela PUC. E um militante político. Eu não estou nem nos quadros dos intelectuais orgânicos, nem dos quais eu sou militante, esperando sinalização.
Senador, o senhor sabe que aqui existe há muito tempo um pedido muito grande para o senhor participar desse encontro. Temos aqui mais de 7.000 pessoas nos assistindo, estamos indo para o último bloco aqui, então eu queria pedir para todo mundo que está nos assistindo dar um like, dar um compartilhamento no Facebook, esse último é importante. Quando a gente fechar aqui, a gente vai combinar como é que a gente vai fazer a nossa hashtag. Nunca fez, hein, gente? Primeira vez que a gente vai fazer, vamos fazer bonito nessa primeira vez. Vamos falar algumas coisas aqui de Brasil. Ontem teve o Weintraub foi depor, e o Weintraub, que gosta tanto de falar besteira, gosta tanto de postar besteira, na hora de depor, né, ele calou-se, né? Então, simbolicamente, assim, é forte ver, né? Ou seja, amarelo. Mas é importante a gente ver isso. É importante. O Sakamoto está com um artigo bonito pra caramba sobre isso. Falando assim, chegou lá, o cara que fala, não tem medo, manda prender, vamos botar não sei o quê. Pá, calou. É o famoso galho dentro. Calou mesmo, né? 67% da população, segundo uma pesquisa do Datafolha, que foi divulgada ontem, reprova a aproximação do Centrão. Somos os 70%. Tudo bate nos 70%. Olha lá, 67%. Nós. É isso mesmo. E o último ponto que eu queria falar para vocês é que os protestos contra a morte daquele americano, George Floyd, continuam a todo vapor nos Estados Unidos. Ontem teve uma morte em Detroit de um dos manifestantes, várias cidades em vários estados tendo as manifestações. E aí, senador, eu queria falar uma coisa que às vezes a gente dá pouca importância para umas coisas, mas elas são muito importantes. Por que a história do Somos 70% hoje? Uma das coisas que me fez ficar convicto disso. Sabe qual é uma das coisas mais fortes, e eu me arrepio quando eu falo sobre isso, desses protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos? Foi que antes de morrer, o americano, George Floyd, o negro americano que sofreu aquele abuso de violência do policial, ele falou: "Se consigo respirar". E essa frase, essas poucas palavras, I can't breathe, se tornaram um lema para um país que está morrendo por causa da doença, de um presidente que está brigando com o mundo inteiro, de um processo de caos que está acontecendo. E aí as pessoas passaram a gente, olha, ele falou por todos nós, eu não consigo respirar. Quem mora nos Estados Unidos hoje, com o Trump falando essas coisas, com a oposição, a guerra, a polarização, a Covid sendo o epicentro do mundo, eu não consigo respirar. Então, às vezes é tão forte você ter uma frase que simboliza, que põe para fora, e esse eu não consigo respirar é muito bom. Acho que no Brasil vale também, né? A gente não está conseguindo respirar há um tempo, e respirar é tão importante, senador. Sabe porque eu aprendi no meu curso de yoga que quando você faz assim, sabe o que você faz? Você abre espaço. E quando você abre espaço, que é a primeira coisa? Isso que o senhor fez agora. E isso se chama inspiração. Inspiração, que a gente fala que às vezes falta inspiração para a gente, é no sentido literal, é no sentido físico, fisiológico. Só quando a gente põe para fora de verdade, a gente abre espaço dentro da gente para poder se encher de ar, se encher de esperança. E o nome disso é inspirar, porque tem a ver com essa capacidade de respirar novamente. George Floyd falou por todos nós: eu não consigo respirar. E a gente tem que buscar novamente essa capacidade de poder respirar, porque a gente precisa mais do que nunca de inspiração. Queria passar para as suas considerações finais, senador. Minha consideração final é, novamente, Eduardo, em cima desse projeto de recuperação brasileira. 70% hoje, a oposição seja 80%, mas nós precisamos de um projeto. E quando dizem, não, o Exército, eu não acredito. Eu acho que 70% do Exército brasileiro, da Marinha e da Aeronáutica estão na nossa posição. Eu não posso admitir que eles sejam completamente imbecis e estejam aí fazendo a teoria da terra plana, do sacrifício da população para salvar o capital financeiro. Nós precisamos construir um projeto. Com esse projeto, nós conseguiremos estabelecer a unidade nacional. Um projeto racional, um projeto aristotélico, um ato meio, um ato eficiente, um ato meio, que não seja temerário a ponto de cair pelo exagero,
e que não seja a ponto de não fazer nada, de concordar com uma frente democrática em que participam os operadores do interesse do capital financeiro contra os interesses da população, os Henrique Cardoso e tudo mais. Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto. Me lembro disso. Eu vivi aí pela América Latina, fiquei alguns depois da ditadura militar. Uruguai, Venezuela, Argentina, militando com os movimentos que existiam. E lembro do Enzo Faleto e do Fernando Henrique Cardoso com a teoria da dependência. O Brasil não tem condição de mais nada. Ele foi até onde poderia ir. Temos que entregar o país agora para o comando de empresários do mundo desenvolvido. Minha gente, não é mais possível que a gente não entenda o que aconteceu e que, inadvertidamente, repito, foi um prazer e uma honra para mim participar desse papo com você. Quando vier a Curitiba, eu te convido para vir à minha casa, onde terei uma satisfação enorme em lhe oferecer um pão com uma excelente mortadela fabricada aqui em Santa Felicidade. Muito obrigado, senador. Ao Haddad quando ele esteve aqui. Eu acabei de comer